Ainda vale a pena aprender programação em 2026? Muitos iniciantes que estão começando agora têm essa dúvida se vale a pena entrar na área da programação, para entrar no mercado de trabalho, trabalhar como freelancer, porque a inteligência artificial basicamente faz tudo o que o programador fazia. Muitas pessoas têm medo de entrar na área porque pensam que logo em seguida vão ser substituídas. Será que é verdade mesmo ou ainda tem uma janela de tempo para me trabalhar nessa área? Nesse vídeo eu vou falar para você o que eu faria se eu estivesse começando hoje na área da programação, em 2026 ou até mesmo em 2027, você que vai ver esse vídeo ano que vem. Será que vale a pena mesmo entrar na área da programação, nessa era de inteligência artificial? Fica comigo até o final do vídeo que você vai descobrir se vale a pena ou não e o que você deve fazer. Então bora começar mais um vídeo. Então vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero dar uma orientação para você que está começando agora na área da programação ou pretende entrar, só que ficou desanimado com as notícias ruins da área, falta de vagas, o avanço da inteligência artificial, os programadores vão ser substituídos ou estão sendo substituídos, não compensa mais entrar nessa área. É perda de tempo, a área da programação é muito difícil, eu vou estudar anos, mas logo em seguida eu vou ser substituído. Não dá para ganhar dinheiro, enfim, são muitas dúvidas, são muitas perguntas e eu vou tentar dar um direcionamento para vocês. Esse aqui é um vídeo genuíno, a ideia aqui não é vender nada, né? Não que tenha algo de errado você vender alguma coisa, mas a minha ideia não é vender nada para você nesse vídeo, é te passar de fato uma orientação. Eu senti na necessidade de dar a minha opinião, porque muitas pessoas queriam saber da minha opinião. Eu recebo aqui comentários no YouTube, no Instagram, até dentro dos meus treinamentos, né? Pessoas perguntando o que eu faria, cara, se eu estivesse começando hoje, se vale a pena continuar, o que eu devo fazer. As pessoas estão perdidas, não sabem o que estudar, não sabem por onde começar. Toda pessoa que está começando, ela realmente não tem uma visão muito clara de como que ela pode usar isso a seu favor. Nós, né, que já estamos há mais tempo no mercado, já temos um pouco mais de experiência e conseguimos lidar melhor com essa situação. Mas eu entendo perfeitamente de quando a pessoa está começando, realmente é mais complicado. Porque quando eu comecei foi assim. Eu fiquei perdido, cara. Imagina, numa época que nem tinha inteligência artificial, uma época que não tinha nem curso online. Para aprender a programar, você tinha que comprar livros, ler esses livros, poucos tutoriais na internet, a maioria era gringo e pouca documentação, né? Documentação muito ruim. Hoje você tem uma documentação muito superior ao que você tinha aí há 15 anos atrás. Então tudo era muito mais complicado. Poucas pessoas se interessavam pela área da programação. Então era complicado aprender a programar. Ainda é, né? A área da programação é uma área mais complicada, mas facilitou bastante agora com IA, agora com novas tecnologias. Você consegue chegar mais rápido no objetivo. Não quer dizer que vai ser fácil, mas o caminho encurtou bastante. Então, de épocas em épocas, sempre vai ter vantagens e desvantagens, né? Teve épocas que a gente tinha pouco conteúdo, agora a gente tem muito conteúdo e as pessoas acabam ficando perdidas. Então sempre vai ter vantagens e desvantagens e por isso que é importante esses vídeos de orientação, vídeos atualizados para que você possa tomar a melhor decisão. Eu tive que separar alguns tópicos aqui porque realmente, cara, é muita coisa para falar em um vídeo só e eu quero tentar abordar o mais importante. Então assim, vale a pena aprender a programar em 2026 ou 2027, agora com a inteligência artificial? Porque simplesmente a IA faz tudo, cara. Se a IA faz tudo, compensa eu aprender? Porque eu vou perder muito tempo. Não é melhor eu usar 100% IA? Ou será que nem compensa mais entrar nessa área? Não vai ter emprego mesmo? Então é interessante a gente entender isso daí. São dúvidas genuínas. Não são perguntas burras não, né? Como muita gente fala. Que pergunta idiota é essa? Não, não é, cara. São perguntas genuínas, né? Pessoas que estão começando agora, ou até pessoas experientes. Até eu já fiz esse questionamento. Cara, será que realmente os meus dias estão contados? Porque a gente tem que pensar nas possibilidades. E por isso que eu estou sempre estudando, olhando as notícias, pés no chão, sempre analisando, para não chegar aqui e ser leviano. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o mercado ele mudou para sempre. E você vai precisar se adaptar a esse novo mercado. Pessoas que só escrevem código
não tem mais valor nos dias atuais. Eu sei que é pesado eu falar isso, mas a grande verdade é essa. Se você é uma pessoa que só escreve código, você não vai ter resultado nessa área mais. Você vai ter que ter outras habilidades para conseguir se adaptar a esse novo mercado, porque a inteligência artificial, ela consegue criar qualquer aplicação em qualquer linguagem. Então aquela pergunta clássica, qual é a melhor linguagem de programação que eu devo iniciar, Marcos? Eu estou perdido, tem muitas linguagens, tem muitos frameworks, tudo isso não importa mais. Qual linguagem iniciar? Qual framework? Porque a IA faz tudo, cara. Se você pegar o Cloud Code da vida aí, o plano Pro dele aí, o plano mais top, não precisa ser nem o plano mais top. Você vai ver que ele simplesmente faz tudo o que você precisa. Qualquer modelo de IA mais avançado, seja do Google, da Anthropic, da própria OpenAI, vai entregar um código muito melhor do que o seu. Vai entregar melhor do que qualquer sênior. Por quê? Porque ela tem todo o conhecimento da internet, cara. Tem todo o conhecimento dos melhores engenheiros de software, dos melhores programadores do mundo. Então, assim, você não vai conseguir competir com a IA. Sempre você vai estar em desvantagem. Não adianta você também não querer usar IA. Ah, eu não quero usar IA, eu quero só escrever os meus códigos, mas sem IA. Você vai ser ultrapassado em questão de segundos. Você não vai conseguir competir. Também tem aquele extremo, né? Se você usar só IA, você também vai ter um problema que você vai estar gerando códigos porcos, né? Códigos sem segurança, você não vai ter controle do que você está fazendo. Então também se você só usar a IA, 100% IA, não é recomendado. Isso é perigoso, inclusive, né? Você pode lançar muito software quebrado no mercado. É o que, inclusive, está acontecendo bastante atualmente, né? Então você tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter os fundamentos, ter a noção da área da programação e também precisa usar a IA. É 50-50. Você tem que usar a IA, não tem como, você vai usar a IA, mas você também precisa obter os conhecimentos necessários, os fundamentos da área da programação. Já vou falar sobre os fundamentos. Então, se a IA consegue criar qualquer aplicação em qualquer linguagem de programação e vai conseguir criar um código, um software muito melhor do que qualquer sênior, do que qualquer engenheiro de software, você acha que você tem chance? Não tem. Então você não consegue competir. Então não vale a pena mais você ser um especialista em código. Se a gente for pegar alguns anos atrás, se você pegasse uma pessoa que era boa em design, um web design bom, que criava boas páginas responsivas, páginas atraentes, páginas que convertiam, essa pessoa era muito valorizada no mercado. Por quê? Porque não tinha inteligência artificial. Então essa pessoa era rara. Ela ia conseguir emprego com uma certa facilidade. Se você tinha um conhecimento técnico muito bom, conhecia várias funcionalidades, era um bom web design, era um desenvolvedor, uma desenvolvedora que tinha conhecimentos técnicos avançados, você ia ser muito mais valorizado por isso, porque não tinha IA para fazer pelas empresas, pelas pessoas. Então a empresa teria que contratar os melhores programadores para poder entrar naquele projeto. Agora não, a IA faz tudo. Então, qualquer pessoa pode criar agora uma página que converte, uma página super atraente, que apenas web designers raros faziam antigamente. Eu consigo fazer essa mesma página em minutos. Então, não é mais um diferencial a parte técnica. Eu ser especialista no código, saber programar, saber fazer a parte visual, fazer tal coisa, animação, tudo isso ficou irrelevante. Os frameworks também ficaram irrelevantes, porque a IA também consegue usar esses próprios frameworks. Saber um framework não muda muita coisa. Então você precisa entender isso. Outro ponto muito importante. A nossa área sempre teve muitas atualizações, mesmo muito antes da inteligência artificial. As pessoas que queriam entrar nessa área precisavam ter já em mente, né, que elas iam estudar pelo resto da sua vida. Precisariam se atualizar. Então o programador é que nem o advogado. O advogado também, ele precisa ficar se atualizando, porque sempre surgem novas leis, tem leis que vão sendo modificadas, tem várias regras, né? Então você precisa estar se atualizando, porque senão você fica para trás. A mesma coisa na área de tecnologia, na área de programação. Houve várias evoluções conforme o tempo foi passando, os anos foi passando. Novos frameworks, novas linguagens. Quem não lembra aí, né, da quantidade de versões que teve do JavaScript? A cada versão mudava um monte de coisa, trazia novas funcionalidades. Aí você tinha que ir lá se atualizar sobre aquele conteúdo. Novos frameworks, teve a era dos frameworks, né? Quando começou, era um atrás do outro. Às vezes tinha 3, 4, 5 frameworks da mesma área específica ali, que desenvolvia aplicativos, sites. Você teve também essa onda dos frameworks. As atualizações constantes sempre existiu.
Só que dava tempo de nós, seres humanos, conseguir se atualizar. Você precisava ser um pouco rápido, mas dava para se atualizar. Era ainda humanamente possível. Só que agora, né, com a inteligência artificial, cara, não dá. Simplesmente não tem como você acompanhar as mudanças. São tantas atualizações, são tantas mudanças, são tantos modelos que surgiram com capacidades diferentes que você não consegue acompanhar. Eu vou ser sincero com você, eu tô atrasado já na parte de IA. Eu tô estudando, mas eu não consigo nem trazer para vocês aqui a quantidade de notícias, de atualizações que teve, porque eu tô gravando esse vídeo agora, com certeza já tem um novo modelo aí da Anthropic sendo lançado, já tem uma nova atualização, já mudou tudo aí o desenvolvimento de software, já tem um novo recurso mais atual. Na era da IA, é humanamente impossível você se atualizar. Não dá, cara. É muita coisa. Então a diferença da inteligência artificial é essa. É que antes você conseguia se atualizar. Ainda era possível. Claro que com o passar dos anos, essas atualizações foram ficando muito perto, né? Só que agora com a IA você não consegue mais acompanhar. Então é por isso que eu falo, não adianta mais a parte técnica, porque você não consegue acompanhar mais. Você vai ter que usar a IA no seu desenvolvimento, mas ainda vai precisar entender sobre os fundamentos. Então vamos lá, recapitulando, o que você não vai aprender? Cara, você não vai aprender mais, você não vai focar mais, você que está começando agora, você não vai focar mais em framework. Ah, eu preciso ser especialista em frameworks, aprender esse framework, esse. Esquece framework. Esquece ficar aprendendo várias linguagens de programação. Não adianta. Nunca foi produtivo também, né? Mas agora você nem tem essa necessidade. Você não tem a necessidade de ficar aprendendo aquelas funcionalidades altamente complexas. Ah, Google Maps, regex, animações, aquela parte de design mais avançada, conceitos mais avançados. Você não precisa mais se preocupar, porque a IA já faz isso para você. Então não há necessidade mais de ficar perdendo tempo com esse estudo mais difícil. Matérias que atualizam constantemente, conteúdos que mudam frequentemente, você não deve mais focar, porque você vai perder o seu tempo. A gente às vezes tinha uma funcionalidade que estava funcionando, daqui a pouco no outro ano tinha uma nova funcionalidade que fazia melhor do que aquela. Aí aquele código ficava obsoleto. Aí você precisava implementar um novo código. Quantas vezes isso não aconteceu? Agora imagine com a IA, não tem como. Tudo vai se tornar obsoleto, porque sempre vai ter algo melhor. Então você não consegue mais acompanhar a parte técnica. Você precisa focar em conteúdos atemporais. A própria palavra fala, atemporal. Ou seja, é um conteúdo, é uma matéria que não muda com o passar do tempo. Ou seja, pode passar 5, 10, 15 anos que aqueles fundamentos eles vão continuar sendo os mesmos. Conteúdos atemporais ainda são extremamente importantes. Então foca agora, para você que é iniciante, é focar nos fundamentos. O que você precisa aprender? Algoritmos e lógica de programação. Essa é a base do programador. Sem isso você não tem pensamento lógico, você não consegue escrever bons algoritmos. Ah, mas a IA não faz tudo para mim? Sim, ela faz. Mas se você não tem um pensamento lógico, não sabe pensar de forma sequencial, não sabe criar bons algoritmos, você também não consegue controlar a IA. Você também não consegue fazer modificações, porque a IA, ela é genérica. A IA, ela é um robô, cara, não é humano. Você ainda vai precisar de personalização. O seu cliente que está pedindo uma aplicação para você, seja web, mobile, não importa, ele é um ser humano, cara. Então você está resolvendo problemas não para máquinas, não para computadores. Os problemas que um programador resolve são problemas humanos. Então sempre vai haver esse toque humano. Você vai precisar refinar o projeto do seu cliente, você precisa ter um olhar humano. Não dá para você usar a IA 100% porque ela é genérica, cara. Ela não tem esse pensamento crítico, ela não tem essa personalização, ela não conhece o meu cliente. Então a personalização é algo que você vai ter que focar. Isso é algo que não vai sumir. A personalização, o toque humano vai precisar. E para você ter esse toque humano, você tem que ter um raciocínio lógico, você tem que ter um entendimento dos fundamentos. Então os fundamentos ele é importante, tanto para você dar esse toque humano, quanto para você controlar a IA e até corrigir os problemas que ela mesma gera. Porque ela também gera muitos problemas, cara. Ela também gera muita coisa genérica. Então, para você criar algo mais genuíno, mais próximo da realidade, você tem que ter esse raciocínio lógico. Isso daí vai continuar sendo importante e é atemporal. A parte de algoritmos e lógica trabalha
com lógica de programação, com pensamento crítico, pensamento lógico. Isso é importante. Então essa matéria indispensável, vai formar a base do programador. Outra matéria, segunda matéria, estrutura de dados. Estrutura de dados é muito importante e é uma das matérias mais negligenciadas da faculdade. É impressionante como essa matéria é negligenciada. Essa matéria ela é muito importante, porque com estrutura de dados é onde eu vou conseguir deixar o meu código, né, muito mais performático. Eu vou usar as estruturas corretas para determinadas funções da minha aplicação. Você precisa entender sobre Big O Notation. Big O Notation é muito importante para você medir a complexidade de algoritmos. Será que a sua aplicação aguenta 50 mil usuários, 100 mil usuários? Se eu colocar lá 100 mil usuários, a sua aplicação, ela vai aguentar? Será que ela vai quebrar? Porque se eu colocar 10 usuários, 50, ela vai suportar, mesmo com um código feito 100% com IA, mesmo com um código bem ruim. Vai aguentar. Mas será que vai aguentar com 100 mil, 1 milhão? É aí que entra a estrutura de dados. Porque se sua aplicação não tem performance, ela é lenta, ela quebra, ela fica em loop infinito, nada adianta. Big O Notation vai medir a complexidade dos seus algoritmos. Tá escolhendo boas estruturas de dados para determinadas partes da sua aplicação. Então você precisa entender sobre Big O Notation, sobre pilha, sobre fila, sobre árvore, sobre tabela hash. Isso é muito importante. Isso também vai formar a sua base. Também é uma matéria atemporal. Outra matéria atemporal, você precisa aprender SQL. A linguagem de consulta de banco de dados. É uma linguagem universal que é usada em diversos bancos de dados relacionais e até mesmo aqueles bancos de dados não relacionais. Também tem o SQL. Então o SQL é uma linguagem universal. Aprendeu ela uma vez, ela não vai mudar, porque ela já tem um padrão. Já tem empresas que estabeleceram um padrão para essa linguagem. E aí você precisa entender sobre os comandos de SQL, até para você poder fazer ajustes na sua aplicação, conseguir analisar o banco de dados que a IA está criando. Será que a IA está criando boas estruturas de banco de dados? E se eu precisar fazer alterações, eu mesmo posso fazer as alterações se eu sei SQL. Então, tudo isso é importante para você poder fazer alterações, modificações, ver se a IA está fazendo correto, ou até mesmo para você que vai enviar nos prompts, você tendo conhecimento dessa base, você já cria os prompts muito mais aprimorados. Na hora que você mandar para a IA, ela já vai entregar muito próximo da realidade. Vai entregar uma estrutura muito mais profissional, porque você tem essa noção. Se você não tem noção, você vai pedir de uma maneira muito mais genérica. E aí ela vai entregar da forma que ela quiser. Na maioria dos casos, não é um código interessante, porque se você também não sabe pedir, ela vai entregar, assim, vai tentar corrigir, né, o que você pediu ali. E aí tem vários problemas, né? Porque também você não consegue fazer modificações. Então você pode ter muitos problemas aí quando a sua aplicação vai crescendo. Então SQL é uma matéria fundamental, atemporal. Pode comprar livros de SQL. Aqui no canal, inclusive, tá? Tem cursos gratuitos de SQL. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem curso de SQL aqui, tem curso de estrutura de dados. Eu já deixei tudo prontinho para você, cara. É só você consumir e aproveitar esse conteúdo. Tá tudo aqui no canal. Depois desse vídeo, não agora, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição. Outra coisa que você precisa entender: conteúdos atemporais, ferramentas de controle de versão, Git e GitHub. Você precisa aprender o Git, né, que é uma ferramenta de controle de versão, e o GitHub, que é a maior plataforma de desenvolvedores para você publicar os seus projetos, seja mobile, web, games, enfim. Você precisa entender sobre essas ferramentas de controle de versão, tanto para trabalhar em equipe, seja numa empresa ou até mesmo numa equipe como freelancer ou até mesmo sozinho, mas também para você poder versionar o seu código. Então, essas ferramentas de controle de versão, a IA não vai poder substituir. Por quê? Faz parte da segurança, cara. Você vai deixar a IA trabalhar no controle de versão? Não dá, né? Então você tem que ter essa sensibilidade, porque essa parte de controle de versão tem conteúdo sensível. Você vai trabalhar em equipe e tal, então você precisa ter o controle sobre esses códigos. Então o controle de versão é outra coisa que é atemporal e que você precisa aprender. Inclusive tem curso aqui no canal, cara, gratuito, tá? Vou deixar na descrição um curso completinho que eu fiz de Git e GitHub. Acabou de sair do forno, curso completinho. Tá tudo aqui no canal. Link na descrição. Então já apoia, deixa o like nesse vídeo aí e já se inscreve no canal, hein? E eu também recomendo você aprender uma linguagem orientada a objetos. Pode ser o Java, pode ser o JavaScript, pode ser até o Python, tá? Qualquer linguagem orientada a objetos. Por quê? Pelo menos uma, para você entender os fundamentos da linguagem. Variáveis, arrays, estruturas de decisão, estruturas de repetição.
Isso é importante, vai formar a sua base também. É importante você entender a sintaxe de uma linguagem orientada a objetos. Uma só tá bom, para você ter uma noção. O restante, cara, usa IA. Se você precisar também aprender uma outra linguagem, porque você quer se especializar, não tem problema. Eu só quero que você entenda que agora não há necessidade de eu ficar aprendendo todas as linguagens, todos os frameworks, saber muita coisa, porque a IA já vai fazer muita coisa para mim. Mas ter a noção de pelo menos uma, eu acho importante, cara. Eu não acho que é interessante você não saber nada. Imagina, né? Eu vou falar para você estudar programação e você não sabe nenhuma linguagem de programação. Você não sabe nem o que é variáveis. É meio feio, né? Não é meio zoado, não é meio estranho. Pô, você não sabe nem o que é uma estrutura de decisão. Se eu pedir para você fazer um loop, você não sabe fazer, tem que saber uma linguagem sim. Só que agora o estudo, o que era desse tamanho aqui, ó, você estudava, sei lá, 50 matérias para se tornar um grande profissional, demoraria 3 anos. Agora você vai estudar, sei lá, 6 matérias. Em 6 meses aí, você já consegue formar a sua base, 6 meses, 7 meses, já tem uma base sólida aí, vai usar a IA e vai conseguir criar os seus próprios projetos, tanto para monetizar para você mesmo, quanto para os seus clientes, até mesmo conseguir as suas oportunidades no mercado. Então tem uma vantagem. Agora você tem a possibilidade de entrar mais rápido no mercado, de criar uma aplicação web ou mobile e monetizar mais rápido. Você agora não precisa estudar tanto, você vai estudar só os fundamentos. Os fundamentos sempre foi importante, sempre foi. Inclusive, foi sempre o mais importante. Ele não vai parar de ser importante. Só que agora é só ele. Antes não, antes você tinha os fundamentos e tinha a parte técnica. Agora a parte técnica meio que não preciso mais focar tanto nisso, entendeu? Porque tem a IA. Então agora você vai ter mais produtividade. Se você souber usar isso a seu favor, você vai prosperar. Você só precisa entender o que mudou, cara. Como que era antes e como é agora. Vale a pena a programar em 2026? Vale a pena se você fizer isso que eu tô falando para você. Focar nos fundamentos, nos conteúdos atemporais que não vão mudar e usar a IA a seu favor. Aí sim você vai conseguir desfrutar. Agora, se você focar só na parte técnica, não quiser usar IA e não quiser focar nos fundamentos, acabou para você. Esquece, não tem como, porque você não consegue competir, entendeu? Então, um bom profissional, a pessoa diferenciada é essa pessoa que tem a noção dos fundamentos, porque ela consegue controlar a própria IA. A pessoa que é só vibe coding, que não é programador e que está usando a IA, ela pode até criar as aplicações. O problema é que se ela precisar modificar estruturas importantes, ela não consegue, porque ela não tem noção de programação. Ela vai ter que contratar um programador, vai ter que contratar alguém para fazer isso. Aí você vai ter que ter grana. Então você vai ficar na mão de outras pessoas. E às vezes você precisa gerenciar aquele problema rápido. Agora, você que tem o domínio dos fundamentos, mas também conhece a IA, aí você tem um controle sobre a situação. A diferença é essa. E uma outra coisa que eu recomendo que você também estude, para finalizar nessa parte de fundamentos, é a parte de arquitetura de software. A arquitetura de software é como o seu projeto é estruturado. A organização, estrutura de pastas, o tipo de arquitetura, né, o padrão de arquitetura, isso daí ainda é importante. Você pode ver que os livros mais famosos são os livros atemporais. Continuam vendendo que nem água, cara, na Amazon. Livro de SQL, livro daquele código limpo lá, né? Por quê? Porque é arquitetura. Livro de biografia de desenvolvedor, livro sobre boas práticas, tudo isso ainda é importante. Agora, aqueles conteúdos de livros de como criar um site, como criar um aplicativo, cara, já era. Não vai adiantar mais, porque a IA já faz. Então são esses pontos que você precisa tomar cuidado. A IA, ela não pode substituir 100% um programador por conta da questão de segurança. Por isso que é importante você ter noção de programação, porque senão você tem muitas brechas de segurança. Muita gente está fazendo aplicações 100% com IA, 100%. E está gerando muito código com problema de segurança. Pessoas sendo hackeadas, empresas. Imagina uma aplicação sua aí, com 100 mil usuários, com várias brechas de segurança. O usuário conseguindo fazer a assinatura de graça. Ou o seu sistema é hackeado e o banco de dados vaza. Olha o prejuízo que você vai ter na sua empresa. Você pode tomar processo, cara. Porque software não é brincadeira. Você tem responsabilidade sobre as pessoas, sobre os dados das pessoas. Então as pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Aplicação 100% com IA, eu só recomendo se você não for trabalhar com dados sensíveis. A partir do momento que tem dados sensíveis, um e-mail de um usuário, você já tem que trabalhar com segurança. Já tem que pensar na segurança. Agora imagina o e-mail do usuário, o cartão de crédito, o CPF, o negócio vai ficando cada vez mais complexo. Então a segurança, ela é importante e precisa ter um humano, cara. Você vai confiar 100% na IA? Mesmo que a IA chegue em outro nível, que ela já consiga prever a segurança. Você vai confiar? Cara, eu não vou confiar numa máquina, num robô, num modelo de inteligência artificial. Eu não vou confiar. É o meu cliente que está em risco, é a minha empresa. Você vai confiar? Eu não confiaria. Você tem certeza do que você está fazendo?
Então, ninguém confiaria. Eu acredito que ninguém vai confiar na inteligência artificial, cara. Não tem como. O mercado, ele mudou. Então, você que está começando agora, precisa entender tudo isso que eu estou falando para você. Você precisa entender que a IA, ela é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma ferramenta de trabalho. Se você usar isso a seu favor, você vai se beneficiar. E outra dica que eu quero passar para você, além de tudo isso que eu estou falando, é você ter um plano A e um plano B. Por quê? Como a inteligência artificial vai avançar cada vez mais, já está num nível muito alto, mas vai avançar mais, isso a gente já sabe, o quadro de funcionários ele automaticamente vai diminuir. Isso é fato, pessoal, né? Não é questão de alarmismo, mas ele vai diminuir. Ele vai zerar, vai substituir todos? Todos não, né? Isso é impossível. Sempre vai precisar de pessoas para controlar, não tem como. Então todos não é impossível. Mesmo chegando no ápice, não vai. Mas o quadro de funcionários vai diminuir. Então o número de oportunidades daquelas pessoas que só queriam escrever código, cara, vai zerar. Só vai ficar aquelas pessoas que têm o entendimento que eu estou falando para você aqui, tem essa base, que tem essa noção de IA, aí sim você vai ter chance no mercado. Você vai precisar criar software com IA. Então o quadro ele vai ser reduzido. Mas sim, vai ter oportunidades no mercado de trabalho, só que vai ser empregos diferentes. Não vai ser o que você vê hoje. O mercado está mudando. Então vai ter oportunidades, você vai ter que se adaptar. E você tem que ter um plano B, cara. Enquanto você está criando ali os seus projetos, está tentando se posicionar no mercado, não fica parado e esperando. Por quê? Porque o cenário ele ainda é muito incerto no mercado. Você pode usar todo esse conhecimento para criar software para você mesmo e monetizar, seja com anúncio, assinatura. Então começa a criar projetos para você mesmo, porque aí você vai monetizar e isso pode se tornar até um negócio para você. Pode dar muito certo e você nem precisar ir para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem vantagens também de você conseguir experiência, trabalhar em equipe. Cara, tem coisas boas também de você estar trabalhando numa empresa. E também tem coisas extremamente positivas para você que está desenvolvendo o seu próprio software. Também tem coisas totalmente positivas, mas diferentes, para quem está desenvolvendo para o seu cliente. São experiências diferentes, mas são todas muito válidas. A minha recomendação para quem está começando é não focar só no mercado. Vai lá, faz a sua parte no mercado de trabalho, mas tenta criar algo para você. Aí sim é inteligente e essa área vai valer muito a pena para você. Agora, se você só foca no mercado de trabalho, há um risco muito grande de ser muito mais difícil de você conseguir entrar. Não estou dizendo que você não vai entrar, tá? Não é isso. Mas é porque lembra que o quadro de funcionários vai reduzir? O mercado de trabalho ele tem essa característica. Por quê? Porque você depende de pessoas para ser contratado, não depende de você. Quando você cria um software para você, é você sozinho, só depende de você. Ninguém pode te impedir. Nenhum recrutador, nenhum RH, nenhuma pessoa pode te barrar. Ou porque não foi com a sua cara, ou porque você não passou no teste, ou porque ela congelou a vaga. Não tem como te impedir. Por isso que você tem que ter plano A e plano B. Isso sim é inteligente, porque a área de tecnologia é uma área excelente, cara. Só que você tem que entender as mudanças do mercado. Tem que se adaptar a essas mudanças. Não dá para fazer mais o que você fazia antigamente. Essas são as minhas dicas, o meu posicionamento é isso. Se eu começasse hoje, em 2026, eu faria isso. Em pouco tempo eu já estaria criando alguma coisa para mim, com esse pensamento. E é isso que você deveria fazer. Bacana? Se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal aí. Acessa na descrição aqui os cursos que eu te falei. Eu tenho um curso de SQL, eu tenho um curso de Java completinho aqui, eu tenho um curso de estrutura de dados. Eu tenho curso, o que mais aqui? Eu tenho mais curso de quê? GitHub, curso de banco de dados. Então, assim, tem muito curso gratuito aqui na descrição. Depois você acessa aqui para você assistir. Você já vai obter essa base que eu te falei. E é claro, né? Estude por fora também para obter mais conhecimentos. Mas é muito importante que você tenha essa base. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!